Graça e paz. Bem-vindo ao 30º dia com Provérbios. O capítulo de hoje, ele é único, porque ele foi escrito por Agur, filho de Jequé. É um texto diferente dentro do livro de Provérbios. Eu quero compartilhar dele com você, porque Agur, ele vai começar o capítulo 30 já falando com a gente sobre humildade diante de Deus. Olha só comigo que palavra poderosa que a gente encontra aqui no verso 2 e 3. Diz assim, ó: Sou o mais ignorante dos homens. Não tenho entendimento de homem algum. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Irmãos, que palavra dura consigo mesmo, né? Agora falando, olha, eu sou o mais ignorante dos homens. E eu quero ler também com você a tradução da Thomas Nelson, né, linguagem de hoje, que diz assim, ó, lá no versículo 2: Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Gente, isso parece algo, né, meio pesado, assim, meu Deus, o bicho está se comparando com um animal, falando que não tem inteligência. Tem uma frase que fala assim, olha, a gente vive aprendendo e morre sem saber nada. A grande verdade é que isso é um fato, sabe? A gente, apesar de adquirir conhecimento, inteligência e sabedoria ao longo dos anos, tem tantas coisas, tantos mistérios que nos fogem do conhecimento, que a gente não tem domínio. Eu fico, às vezes, olhando para a criação, para a natureza, o oceano em si. A gente vai ver lá que o homem não conhece mais de 30% do oceano. Existe tanta coisa que ainda não foi descoberta. Às vezes você está ali no Google, né, assistindo, vendo alguma coisa, e de repente aparece uma nova espécie de animal que foi descoberta. Aparece lá um novo estudo falando que um alimento que era ruim agora é bom, um alimento que era bom agora é ruim. E a gente fica, meu Deus, mas como que isso acontece? Isso acontece, sabe por quê? Porque nós não somos donos da verdade. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não temos o conhecimento vasto. O nosso conhecimento é limitado. E a gente precisa aprender a lidar com isso, a lidar com nossas limitações. Nossas limitações não vão nos fazer desprezíveis ou inúteis. Elas só vão mostrar uma coisa para a gente: nós dependemos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ir a essa fonte de sabedoria, a esse lugar onde nós aprendemos diariamente. Você já reparou que tem muita coisa aí que o homem descobre, né, na ciência e tal, e que já estava escrito na Bíblia há muito tempo? Há muito tempo. Eu fico maravilhado quando eu vejo esses fatos aí vindo à tona. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. E ela fala de um Deus vivo, que criou todas as coisas, que tem conhecimento sobre tudo. Lá em João, capítulo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, teria sido feito. Oh, desculpa, errei aqui, ó. Mas aonde eu quero chegar? Irmãos, Deus está lá no princípio, na formação, quando tudo foi criado. E ele também vai estar lá no final, quando tudo for recriado, for refeito. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós conhecemos em parte, por isso profetizamos em parte. Mas quando vier aquele que é perfeito, aí tudo vai mudar, irmão. Aí a gente vai poder ver realmente toda a beleza da criação. Aí nós vamos poder desfrutar realmente do melhor de tudo. Mas até esse dia chegar, nós precisamos nos manter na posição que o Senhor nos colocou. E Agur, ele é muito sábio aqui em dizer: não tenho conhecimento do santo. Nós não temos plena consciência de quem é o Senhor e de qual é a sua vontade completa. Mas a Bíblia, ela nos leva a conhecer parte dessa vontade. Então, aquilo que você já conhece hoje, caminhe, caminhe, continue andando, prossiga. Faça como o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O verso de número 4, ele vai continuar nos instigando, dizendo assim: olha, quem subiu aos céus e desceu? Quem reuniu o vento nas palmas das mãos? Quem envolveu as águas na sua capa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Diga-me, se é que você sabe. Tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Quem criou o vento? Quem reuniu tanta água? Quem fez separação? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Querido,
O caminho para a gente encontrar sabedoria começa na humildade. Uma pessoa humilde aprende com facilidade. Uma pessoa humilde recebe, né, palavras de sabedoria e as guarda. E isso a torna sábia. A sabedoria ela começa na humildade, em compreender que existem coisas maiores do que nós. Tem um texto no Novo Testamento que Jesus fala de duas pessoas que vão diante de Deus orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu ele começa orando falando assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse homem que está aqui. Muito obrigado porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu sou um servo do Senhor, porque eu sou um homem íntegro, porque isso. E ele está ali se exaltando. E do lado tem um outro homem falando assim: ai de mim, que sou pecador. Ai de mim. O homem está ali se humilhando, pedindo perdão a Deus. Querido, quem você acha que alcançou o favor do Senhor? Aquele que viu a sua própria miséria? Aquele que se humilhou? Ou aquele que já se entendeu pronto, que acha que tem o conhecimento e a sabedoria necessária para lidar com todas as questões? Entenda, a gente falou lá no início, a gente vive aprendendo e morre sem saber nada. Agur vai falar também com a gente sobre a suficiência da palavra de Deus. No verso de número 5 ele diz: toda a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Querido, aqui está uma verdade essencial. A palavra de Deus é suficiente e ela é confiável. Eu prefiro crer na palavra que diz que Deus criou o mundo do que acreditar numa teoria que falou que eu vim de um macaco. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus que me garante e me diz que existe salvação em Cristo e que esse mundo terrível não é tudo o que eu preciso esperar de Deus, mas que existe salvação eterna, do que pensar que depois da morte não tem consciência, já não existe mais nada a não ser um vazio eterno. Querido, a palavra de Deus ela é poderosa. E se você crer na palavra, se nutrir da palavra, observando atentamente e obedecendo, você vai experimentar dias melhores, querido. Você vai viver o sobrenatural. Isso é uma questão de fé. Se a gente não está disposto a ir de encontro ao que a Bíblia diz, a nossa fé ela é morta. Tiago fala isso. Do que adianta a fé sem obras? Ela é morta. Ele fala, olha, você pode dizer que tem fé, e eu, através das minhas obras, vou te mostrar, vou te revelar a minha fé. Quando nós agimos de encontro à palavra, quando nós valorizamos a palavra, isso nos mostra que estamos de fato crendo nesse Deus, porque essa é a palavra dele. A gente fala muito das bênçãos que Deus pode nos dar, dos milagres que Deus pode realizar, de como a gente pode alcançar os favores de Deus. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Algo muito importante que a Gur vai falar aqui com a gente, no capítulo 30 de Provérbios, é sobre contentamento. Dependência de Deus e contentamento naquilo que Deus já fez. Lá no versículo 7 e 9 ele diz assim: duas coisas peço a ti, não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Do contrário, tendo demais, eu te negaria e te diria: quem é o Senhor? Ou tendo pouco, eu me tornaria ladrão, desonrando o nome do meu Deus. Agora aqui ele traz uma palavra preciosa para a gente: contentamento. O que é ter contentamento, querido? É você ter satisfação naquilo que você já possui. É você ter alegria naquilo que já está ao seu alcance. E às vezes nos falta isso. Até por causa dos estímulos que estão à nossa volta. Tem muita coisa nos atraindo. Tem muita coisa nos chamando a atenção. Aquilo que você não vê, irmão, você não quer. E hoje a gente está vendo tudo, né? Através da internet, hoje, através das redes sociais, a gente vê coisa que está lá muito, 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 muito distante. Aparelhos que a gente nem sabia que existia, alimentos que a gente não conhecia, lugares que a gente nunca tinha ouvido falar, agora estão aqui, ó, a um clique de distância. A gente olha e a gente fala, poxa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir nesse lugar. E Agur, ele faz uma oração aqui muito profunda. Ele fala, olha, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza e nem riqueza. E ele coloca dois contrastes aqui, né, que me chamaram muito a atenção. Quando ele fala da riqueza, ele fala, olha, porque eu tendo demais,
eu negaria e eu diria: quem é o Senhor? A riqueza, ela pode gerar orgulho no nosso coração. A gente, por causa de ter abastança de dinheiro, de ter uma posição elevada, a gente pode pensar que está bem. A gente pode pensar que, não, Deus está comigo, está tudo certo. Agora a questão é o seguinte: você está com Deus? Você pertence a Deus? Porque às vezes a gente se esconde atrás, né, da riqueza, a gente se esconde atrás dos tesouros, né, dessa fortaleza ilusória que nós criamos por causa dos bens materiais. Agora, Agur também fala, né, que tendo pouco, eu me tornaria ladrão, desonrando o nome do meu Deus. Ele fala, também não me dê muito pouco, porque se eu me der pouco demais, eu não vou ter o suficiente para viver. E eu posso chegar ao ponto de desonrar o Senhor, buscando ter aquilo que está me faltando. Querido Deus, Ele nos dá o suficiente. Jesus, ele fala no Novo Testamento, olha, não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de comer, beber, vestir, porque Deus tem cuidado de vocês. A gente tem que ter dependência do Senhor. Dependência e contentamento. Não deixe que seus olhos te levem a desejar algo que talvez não seja para esse tempo. E também não viva uma vida, né, descrendo do que Deus pode fazer quando Ele já realizou grandes feitos e Ele pode realizar ainda mais. A questão, né, principal disso é ter equilíbrio. Encontre o equilíbrio. Alegre-se no que Deus já fez. Meu pastor me dizia, olha, o nosso coração, ele precisa estar contente em Deus, né? Quando recebemos uma coisa grande, da mesma forma quando recebemos algo pequeno. Nosso coração ele não deve ter variação. Nossa, Deus hoje fez um negócio tão extraordinário. E Deus faz um feito que talvez aos nossos olhos seja menor amanhã e a gente não glorifica o Senhor. A gente não exalta o Senhor. Tenha contentamento em Deus. Isso é um conselho que nos dará segurança para não cairmos nas armadilhas da nossa alma, do nosso coração. Então, Provérbios 30, ele vai terminar, né, com algumas lições práticas, né, para que a gente viva essa vida, né, de sabedoria, entendendo a grandeza de Deus. Primeiro, a sabedoria começa com humildade. Não é possível ter sabedoria sem um coração humilde, sem um coração ensinável. Segundo, a palavra de Deus, ela é pura e suficiente. Ela é confiável, ela é viva, ela é eficaz e ela pode sim te dar uma nova perspectiva. Ela pode sim te levar ao lugar de vida eterna, de vida abundante. E em terceiro lugar, o contentamento. Ele é um sinal de confiança em Deus. O contentamento revela o quanto nós confiamos no Senhor e o quanto nós nos agradamos da sua vontade. Eu espero que o Senhor tenha te abençoado com essa palavra de hoje. E até o próximo dia com Provérbios.